Qual a melhor localização para a sua loja de produtos naturais? Então, quero montar a minha loja de produtos naturais, mas eu não sei o melhor lugar. Como fazer então? Sabe, essa pergunta é muito comum. Há muitas pessoas que têm o desejo de investir em alguma coisa e às vezes preferem trabalhar com a parte de produtos naturais. Mas a questão é, será que a minha cidade comporta uma loja de produtos naturais? Isso é tão interessante porque as realidades elas são muito distintas. Um problema, por exemplo, muito comum das pessoas que moram nas capitais é perguntar o seguinte: na capital em que eu moro já tem muitas lojas de produtos naturais, as grandes redes já estão inseridas, é uma concorrência alta, além de ter aluguéis caros. Por um lado, esse é um problema muito apresentado, muito questionado por muitas pessoas. Por outro lado, há outras pessoas que perguntam o seguinte: eu moro numa cidade muito pequena, a minha cidade só tem 30 mil habitantes, só tem 40 mil habitantes, 50 mil. E aí, será que na minha cidade cabe uma loja de produtos naturais? É outra pergunta interessante e é algo que a gente pode refletir um pouco nesse vídeo. Vamos tratar do primeiro problema. Será que dá certo na capital onde eu moro, mesmo que já tenha uma grande concorrência? A resposta é, vai depender do quanto você tem para investir e da localização que você escolher. Isso faz grande diferença. Vamos dar um exemplo bem claro. Uma pessoa escolhe um lugar, tem uma alta performance, uma grande probabilidade de dar certo, ainda que tenham grandes redes, ainda que exista concorrência, não vai ser problema nenhum para você. Pelo contrário, às vezes a concorrência é até interessante para esse segmento, porque dá opção para o cliente, dá opção para as pessoas. Na verdade que você, como cliente, procura escolher ali a melhor opção dentre as que você observa e cada um tem o seu gosto. Algumas pessoas não vão exatamente pelo preço, muitas delas vão pelo atendimento, outras delas vão pela disponibilidade do produto, outras ainda vão pela beleza do ambiente ou simplesmente por se afeiçoar, às vezes ali, de um atendente, gosta de ser atendido, gosta de conversar, o atendente ouve. Há N fatores. A concorrência não é definitivamente o maior problema para você colocar a sua loja de produtos naturais numa capital, por exemplo. Vamos então para o aspecto número 2, né? O problema número 2. E numa cidade pequena, será que dá certo? Aí a gente vai ter que analisar com um pouco mais de cautela, porque é verdade que há cidades que são tão pequenas que talvez ali não desenvolva muito bem, porque às vezes não tem uma cultura de consumo, ou então às vezes a localidade, as zonas rurais, elas são muito distantes e as pessoas não têm a cultura de ir até o centro daquela cidade para fazer compras. Há a realidade de que muitas pessoas preferem ir para uma outra cidade maior para fazer compras, então vai depender muito da sua cidade. Porém, se a sua cidade, independente ali do número de habitantes, tem uma cultura mais voltada para o consumo desse tipo de produtos, ou as pessoas têm a cultura de ir até um centro comercial daquela cidade, é bem provável que dê certo uma loja de produtos naturais na sua cidade, ainda que você não tenha ali um número tão grande de habitantes. Isso é muito interessante. Ainda sobre esse aspecto, é interessante nós falarmos o seguinte: quando eu falo cultura de consumo de produtos naturais, a gente não está querendo dizer exatamente um público fitness ou um público muito segmentado. Que bom que a cultura ela está se modernizando sobre a importância de um estilo de vida mais saudável a tal ponto que hoje independe de onde você mora para que você faça uso desse tipo de produto. Você pode comprar na internet, sempre as pessoas estão vendo um vídeo de um influencer, de um youtuber, de um médico, de um profissional de saúde, de um influenciador, ou mesmo de um amigo, de um vizinho, que vai indicando algumas coisas naturais. Por exemplo, um produto muito procurado é a cúrcuma ou o açafrão, depende da região que você está. Ele é um produto usado como tempero e está sendo muito usado para imunidade e também é um produto que é utilizado até para dores. Um produto barato, existe em cápsulas, existe em pó a granel, você tem várias opções deste produto. É um exemplo de um produto que é muito utilizado e que as pessoas procuram, independente de ser em grandes cidades, em pequenas cidades, em zonas rurais, em zonas urbanas. Vai depender muito do estilo ali da sua cidade. Se as pessoas têm a cultura de irem até um centro comercial para fazer compras, esse centro tem uma feira, tem ali bancos, tem mercado de uma maneira mais concentrada, esse é uma localização bem interessante. Após analisar essa questão de grandes cidades ou pequenas cidades, vamos para o que realmente importa para a gente aqui, é a localização. Eu separei aqui alguns tópicos para a gente analisar juntos que você precisa considerar se você tem o desejo de ter ali a sua Naturale na sua cidade, na sua região, enfim. O primeiro deles
é o seguinte: muitas pessoas pensam que, olha, eu moro ali numa região que ela é super populosa, tem muitos condomínios, é uma área ali que quase não tem nada de comércio, mas tem muito condomínio, tem muitas casas ali. Se você estiver pensando que as pessoas do condomínio ou daquelas casas próximas vão simplesmente ter a cultura de comprar na sua loja de produtos naturais ao ponto de poder sustentá-la, provavelmente você está cometendo aqui um equívoco, porque há uma grande diferença entre ter condomínios e muitas pessoas morando e também ter um centro comercial naquela determinada região, do que simplesmente você querer montar um tipo de comércio isolado, querer montar a sua loja de naturais de maneira mais isolada. Ah, mas não tem nenhuma ali naquela região em que eu tô e tem muitos condomínios. Tudo bem, mas as pessoas não têm a cultura sob o ponto de vista, sobre o aspecto comercial, de sair para comprar ali naquela micro-região. Então, provavelmente não dá certo. Então, esse é um argumento que realmente não é muito válido. Um segundo aspecto importante, o local que eu tô achando que vai ser interessante é uma avenida muito forte, tem muitos veículos, passam muitos carros, é muito movimentado. Tudo bem, mas é movimentado de pedestres ou de veículos? Porque se for uma movimentação mais de veículos, não é algo tão interessante, por uma razão bem simples: as pessoas não vão simplesmente parar ali o seu carro, o seu veículo, para poder comprar na sua loja de produtos naturais, a depender ali da localização. Normalmente, as grandes avenidas que tem mais um fluxo de carros, de veículos, né, de motos, de veículos em geral, do que de pedestres, não são a melhor região para colocar uma loja de naturais. Por uma razão simples que a gente já falou: as pessoas não vão parar ali o carro. Uma outra pessoa pode parar, mas essa não é a regra geral. A gente está falando de uma loja que vai performar bem, que vai dar frutos, que vai crescer. A gente está focando nisso. A gente não está focando em exceções. A gente está focando na regra geral. Esse segundo argumento, ele também não é muito válido. Um terceiro argumento muito utilizado por muitas pessoas é: na minha região não tem nenhuma loja de produtos naturais. Aí fala, ó, se não tem, tá faltando, logo vou colocar e vai dar certo. Não é assim, a gente não pode se emocionar muito rápido. A grande realidade é que muitos lugares não tem ainda por vários motivos. É verdade que alguns não tem porque simplesmente alguém não chegou lá e não empreendeu, não colocou. Porém, há muitos lugares que não tem é porque normalmente não dá certo. Claro, vai depender de N fatores, sim, é verdade. Porém, o argumento puro, simples e isolado de dizer que naquela localização não tem nenhum é insuficiente para determinar a eficácia ou a ineficácia daquele ponto comercial para a performance de uma loja de produtos naturais. Não caia nesse argumento aí. É interessante que você faça uma análise para saber a viabilidade comercial daquele ponto. Após analisar 3 argumentos que não são os melhores para se ter uma loja de produtos naturais, vamos falar ali de maneira mais direta quais são pelo menos os principais conjuntos de fatores que vão determinar uma melhor performance da sua loja. O primeiro deles é exatamente o fluxo de pedestres que estão passando naquela localização. Não adianta carros, não adianta pessoas que moram simplesmente próximo, mas tem que ser fluxo de pedestres, de pessoas ali que estão indo para aquela região para comprar alguma coisa. Seja próximo a uma feira, próximo ao mercado, próximo a alguma coisa, tem que ter um fluxo de pedestres, de pessoas que têm a intenção de comprar alguma coisa. Muita gente usa o argumento: ah, mas assim, não importa a localização, se eu jogar na internet, se eu patrocinar uma postagem patrocinada, se eu fizer uma excelente divulgação na internet, não importa a localização. Não é bem assim que a realidade funciona. É verdade que algumas pessoas vão para a sua loja se virem um anúncio na internet, no seu Instagram, Facebook, YouTube, etc. Independente da localização, sim, é verdade, mas isto é exceção. Essa não é a regra. Então a gente precisa fazer ali uma diferença entre a regra e a exceção. Ter um fluxo interessante, grande de pedestres é sim um fator determinante para o sucesso da sua loja. Um segundo fator importante é a visibilidade da sua loja. Porque não adianta você ter ali, estar numa região de grande fluxo de pedestres, se a sua loja ela fica atrás desse grande fluxo. Se ela fica numa rua atrás, meio escondida, ou então fica na mesma rua, mas é um comércio muito recuado, em que as pessoas não estão ali passando e tendo visibilidade. A grande realidade é que nós, enquanto seres humanos, nós gostamos muito de comodidade. A gente quer aquilo que está
fácil, aquilo que salta aos nossos olhos, aquilo que nos chama a atenção. E para isso não pode ser escondido. Então, a visibilidade também é um fator importante. Normalmente as esquinas, elas são muito boas, né? Porque você tem mais facilidade. É até real que pontos de esquina são mais caros, tanto para você comprar quanto para você alugar. Porque eles justamente trazem essa questão da visibilidade. Então, esse fator é importante, anota também. Um terceiro e último aspecto, também muito importante, é que o local, ele tem que ter alguma relação com produtos naturais, seja direta ou indireta. Vou tentar explicar melhor. Se você, por exemplo, procurou um local que ele é um local muito movimentado de pessoas e também é um local visível, mas é um local que ele é voltado para outros segmentos que não sejam necessariamente de produtos naturais, esse não é um ponto interessante. Vamos dar um exemplo prático? Há lugares que têm um excelente fluxo de pedestres e que tem visibilidade no ponto comercial específico. Porém, as pessoas que vão para aquela localização estão indo comprar produtos eletrônicos. Então é uma rua de produtos eletrônicos. São comércios mais voltados para essa área. Quase todos os comércios. Então as pessoas que estão indo comprar, não estão indo comprar ou buscar produtos naturais. A performance da sua loja provavelmente não será boa. Então significa dizer que eu tenho que buscar um lugar em que tenha várias lojas de produtos naturais próximas umas às outras? Não necessariamente. Se você encontrar um ponto assim, é legal. Mas também não significa dizer que se você encontrar um ponto assim, vai necessariamente dar certo. E você também vai enfrentar outros problemas, né? No caso, a concorrência. Porém, em termos de localização, seria um local propício. Mas algo interessante é nós observarmos que se você escolher um ponto que pelo menos tenha relação com produtos naturais, vai ser melhor. Por exemplo, próximo a academias, próximo a grandes mercados, próximo a feiras, próximo a ambientes que de alguma maneira lembrem saúde. Às vezes ali é um local em que as pessoas fazem caminhada, praticam exercícios físicos, etc. Então a ideia é que de alguma maneira esse ponto que você está pensando em escolher tenha alguma possibilidade de você inserir a sua loja e traga alguma relação com o estilo de vida saudável. Então são esses os pontos. Não adianta a gente querer fugir da realidade e achar que só a internet vai ser suficiente. Ela é muito importante, ela é determinante, o marketing é algo absurdamente importante. Porém, esse fator não é o único fator. As pessoas precisam estar passando ali, tem que haver algum tipo de comodidade, tem que ter a facilidade às vezes de um estacionamento, seja em frente à sua loja ou seja próximo a ela, para que você tenha então uma loja de produtos naturais que tenha sucesso. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, tá? Nas redes sociais, para os seus amigos, enfim, de todas as maneiras. Muito obrigado pela atenção e na próxima semana vem conteúdo novo.